Bom, gente, então já está iniciada a gravação, né? A gente viu na semana passada algoritmo de roteamento, até o algoritmo de roteamento por vetor de distância. Faltou ficar vendo o estado de enlace, né? Só retomar 2 pontos aqui da semana passada. Um deles é só relembrar rapidamente aqui como era o algoritmo de vetor de distância, né? Então, o algoritmo de vetor de distância era aquele onde os vizinhos conversavam entre si, né? Então, só para ter uma noçãozinha aqui, bem rápida, tá? Os nós, quando iniciam, o nó x sabe que custa 2 para chegar em y, custa 7 para chegar em z. Vamos ver só o ponto de vista de x, tá? Então, x monta essa tabela dele, que o custo dele para ele mesmo é 0, para y é 2 e para z é 7. Ele manda suas tabelas para os seus 2 vizinhos. Os 2 vizinhos dele também mandam a tabela para ele, né? Quando esses 2 vizinhos mandam a tabela para ele recebe as tabelas, ele percebe aqui que y informa para ele que consegue chegar a z com custo 1. Então, o que ele faz? Ele repara, o custo dele para z é 7. Y chega com 1. Como ele custa mais 2 para chegar a y, é o quê? Os 2 de y mais 1 que y cobra, 3. Então, ele atualiza a tabela dele. Como a tabela dele foi atualizada, ele manda para os outros, né? Então, atualizou a tabela, manda. Como o z também atualizou a tabela, ele recebeu a tabela atualizada de z. Nesse ponto aqui, ao receber a tabela atualizada, ele compara. Com z não tem novidade nenhuma, então ele para, né? Então, esse algoritmo ele é sempre trocando mensagem com quem está do lado, tá? Como está sempre trocando mensagem, está do lado, qual é o problema com esse algoritmo, né? O problema com esse algoritmo é que, se eu tenho, por exemplo, aqui uma rede, vou botar assim, os roteadores ligados assim, o que vai acontecer? Numa primeira rodada, esse aqui vai estar recebendo a informação vou botar aqui A. Numa primeira rodada, A está recebendo a informação de B. Tá assim, A recebe a informação de B, né? B recebe de C, C recebe de D e D recebe de E. Então, numa primeira rodada, A atualiza a tabela dele e manda para os seus vizinhos. Na rodada seguinte, o que vai acontecer? O B vai mandar para o A a informação atualizada dele com base no C, né? Então, A será atualizado com base no C, o B vai ser atualizado com base na informação que vem de D, o D com base na informação que vem de E. Aí, na próxima rodada, o que vai acontecer? A vai mandar as tabelas dele, mas é só agora que ele recebe a informação que era oriunda de D. Depois ele manda tabelas novas, aí só depois ele manda a informação que era oriunda de E, né? E conforme essas informações mudam, pode ser que, por exemplo, D também mude a sua informação, entender, vai mandar de novo para A. Então, quando a rede é muito grande, esse algoritmo ele requer várias rodadas para fazer a sua convergência, tá? E também, da mesma forma, quando E, por exemplo, muda alguma coisa para E, até a informação de ir para D, ir para C, ir para D, ir para B, ir para A, também demora, né? Então, a convergência demora e as atualizações também demoram, né? Não é nada que impeça a utilização do algoritmo, tá? Principalmente em pequenas redes, isso aí não tem grandes problemas, mas é uma demora, tá? E às vezes a gente está com uma situação na rede que é melhor fazer um outro caminho, e esse novo caminho demora a chegar essa informação a todos os roteadores, né? Então, por conta disso, é que surge o novo algoritmo, né? É criado, então, o algoritmo de roteamento de estado de enlace. Ele é mais complexo, ele requer mais processamento do roteador, porém, ele é bem mais eficiente. Então, o roteamento de vetor de distância foi usado na ARPANET até 1979, quando ele, então, foi substituído pelo roteamento de estado de enlace, tá? Substituído não quer dizer que tirou ele e colocou, até porque o roteamento, cada organização, cada parte da internet tem autonomia para fazer o roteamento da maneira que quiser, né? Esse substituto aí, a gente tem que entender como ele era o oficial, agora ele não é mais o oficial. Pode continuar usando o RIP? Pode. Tá? O vetor distância? Pode. Mas o recomendado é usar desculpa, pode usar o estado de enlace? Pode, mas o recomendado é usar o vetor de distância, né? Basicamente, foi motivada por 2 problemas. A unidade métrica, que não era boa, né, comprimento da fila e contagem de saltos, né? E o algoritmo levava muito tempo para convergir. Aquilo que eu conversei com vocês, né? Muito tempo
Tá? Durante a prova, eu caí, minha conexão caiu e voltou várias vezes. Então, se acabou de novo, mas qual é a conexão? Se por acaso eu ficar fora, você aguenta só uns 2 minutinhos aí que eu volto. No mínimo, eu entro com o celular para falar se a luz acabou de vez, tá? Mas se eu cair, eu vou voltar. Bom, o roteamento de estado de enlace, então, né? O link state, é aplicável quando a topologia da rede e todos os custos estão disponíveis. Então, o vetor de distância, nós vimos que o roteador ele vai recebendo aos poucos as informações do vizinho. Ele só tem comunicação com o vizinho, ele recebe aquilo que o vizinho conhece e ele muda o seu conhecimento com base naquilo que o vizinho informou para ele. Né? Ele é baseado no algoritmo de Dijkstra, que a gente viu semana passada. O algoritmo de Dijkstra é aquele que calcula o menor caminho. A gente viu que a gente parte da raiz da árvore de escoamento. A partir daí vai sempre pegando quem tem o menor custo até ela, até montar toda a árvore. Né? Depois de K interações, né? Se tiver uma rede com K nós, a gente tem o menor caminho para o destino. Então, no roteamento de estado de enlace, qual é o papel do roteador? Né? Ele tem que fazer essas 5 tarefas. Primeiro, descobrir quem são os vizinhos e aprender sobre eles. Depois, medir o custo para cada vizinho. Depois, criar um pacote com tudo que foi aprendido. Por fim, ele vai enviar esse pacote a todos os outros roteadores. Essa é a parte que tem que ser cuidada. Tá? Porque para enviar o pacote para os outros roteadores, já tem que ter um esquema de roteamento, a princípio. Né? Porém, a gente está estabelecendo o roteamento ainda. Nós não temos um roteamento. Então, como ele faz para mandar? A gente vai ver aqui. E depois que já conhecer a rede inteira, finalmente usar o Dijkstra para calcular o menor caminho. Tá? Bom, então, a topologia é completa, tá? E todos os detalhes são medidos e distribuídos para cada roteador e uso o Dijkstra. Então, vamos lá, os 5 passos. Primeiro, determinação dos vizinhos. Isso aqui é fácil. Quando o roteador é ligado, ele tem as suas linhas de comunicação configuradas, ele manda mensagens por essas linhas de comunicação. Né? Essas linhas de comunicação recebem essa informação e respondem. Né? Por exemplo, aqui, ó, roteador A, acabou de ligar. Ele tem 2 linhas, uma que liga com B, uma que liga com C. Ele manda um pacote do tipo hello. Esse pacote tipo hello, o roteador B responde para ele dizendo quem ele é, os endereços que ele tem. E a mesma coisa o roteador C. Com isso, ele aprende que ele é vizinho desses 2 roteadores e quais são os endereços com os quais eles trabalham. Segundo passo, medição do custo da linha. Tá? Aí vai depender muito do que está sendo considerado como custo. Tá? Mas medir o custo é fácil. Se for a vazão, é só a própria interface de rede diz qual é a vazão. Né? Se quiser saber o tempo de volta, pode usar um pacote ICMP-ECO, né? O ping. Tá? Então, é só medir quanto custa para ele. Aqui uma parte importante. Criar um pacote com as informações que ele aprendeu. Tá? Então, nós temos a identificação, o número de sequência, idade e as informações da topologia. Sequência e idade a gente vai ver no próximo slide. Mas o que ele aprendeu aqui? Ó. O pacote do roteador A. O roteador A tem um vizinho B e um vizinho C. Então, o A cria esse pacote. Vizinhos B e C, custos 2 e 5. Por aí vai, né? O B, ele tem vizinhos A, D e E. Qual o custo de cada um? 2, 6, 2. Então, ADE 262. E todos os roteadores, cada um montam a sua tabela. Tá? Criado isso, aí vem o quarto passo, que é o importante, tá? É distribuir essa informação para todo mundo. Né? Como distribuir essas informações? O problema é que nós não temos o roteamento ainda, então como chegar em todo mundo? Né? E além disso, o roteador ele pode não saber quem é esse todo mundo. Tá? Podem ter entrado roteadores novos, pode ser que ele tenha acabado de entrar, então ele não sabe nada sobre a rede. Então, o estado de enlace, né, que é implementado pelo SPF, ele trabalha com a chamada inundação de pacotes. O que é inundação de pacotes? Um roteador, sempre que precisa mandar essas informações que ele criou, né, precisa mandar esse pacotinho que ele criou, ele manda para todas as suas interfaces. E o que os outros fazem?
sempre que eles recebem um novo pacote pela interface, eles repassam também para todos. Assim, todo mundo repassa para todo mundo. Então, no caso dessa subrede aqui, ó, vamos supor que o D iniciou a inundação. Então, D tem informações novas. O que ele faz? Ele manda para B, manda para C, manda para F. O que é que B repara? Opa, informação nova. Então, como informação nova, ele manda para A e manda para E. O que é que C fala? Opa, informação nova. Manda para A, manda para E. E a mesma coisa o F. Opa, informação nova, manda para o E. A gente repara que com isso algumas coisas ficam duplicadas, né? Por exemplo, aqui, ó, o roteador E, ele recebeu tanto de C, quanto de B, quanto de F. Alguém vai mandar primeiro. Vamos supor que F mandou primeiro. Quando chega no E, o que que o E faz? Opa, informação nova. Então ele manda para B e manda para C. No futuro, o que que vai acontecer? Ele vai receber de B e de C essa informação também. Mas ele vai ver que ele já tem essa informação. Então, quando ele vê que ele já tem essa informação, quando chega nele, o que que ele faz? Ele simplesmente não repassa. Ele já repassou uma vez, então que já chegou ele não repassa. A mesma coisa que o C. Quando ele recebe a informação de E, ele já recebeu anteriormente, então ele não repassa. B também. Recebeu de E, só que ele já recebeu anteriormente, então ele não repassa. Né? Então, uma inundação controlada. Tá? Inundação controlada porque os roteadores, ao longo do caminho, conforme vão recebendo, vão repassando, desde que ainda não tenham recebido. Então, quando um roteador vê que ele precisa mandar novas informações, ele dispara para todo mundo e todo mundo recebe rapidamente. Tá? Então, a distribuição da informação é muito mais rápida do que no vetor de distâncias, porque o vetor de distância é primeiro chegar, fazer um processamento local, espera um tempo para mandar. Aqui é quase que instantâneo na rede a transmissão da informação. Tá? Bom, então nós temos dois campos aqui ainda, sequência e idade. Para que servem esses dois campos? Tá? O primeiro é o seguinte: como o roteador pode determinar se ele já teve aquela informação ou não? Porque, por exemplo, o roteador D mandou. Depois, no futuro, muda, ele manda de novo, outro pacote. Como é que o B sabe se ele já tem ou não? Resposta é o número de sequência, né? Por exemplo, D mandou para B, a sequência é 5. Aí, beleza, B está guardando. Eu recebi a sequência de 5 de D. Tanto que a informação, quando chega aqui de baixo, chega o número, chegou o número 5. Ele, opa, eu já tenho a sequência 5, ele joga fora, não faz nada. Quando o D for mandar novamente, ele incrementa a sequência. O novo envio é do 6. Quando chegar no B, o B vai falar assim, opa, que eu recebi era 5, essa é 9, essa é 6. Então, ele atualiza aqui. Agora ele tem a sequência 6 e ele passa para todo mundo. Então, o número de sequência é para controlar, né, se a informação é uma informação nova ou é uma informação antiga. E idade é o seguinte, é a validade dessa informação. E vamos supor que o roteador dele mandou 600. Tá? Ele já está bastante tempo ligado. Então, o B sabe que ele tem informação 600 do D. De repente, acontece alguma coisa com o D, ele é reiniciado, qualquer coisa assim. E aí, quando ele começa a mandar novamente. Ele vai mandar com o número 1. Aí, o que o B fala? 1 é velho, eu já tenho 600. Aí, agora, o D vai e manda 2. Né? Quando ele manda 2, né, o B fala, ó, já tenho 600. Então, 2 é velha. Ele joga fora 2. E uma hora ele vai ter que existir, né? Aí, o que vai acontecer? Se não houver um mecanismo para informar para os outros que reiniciou, nunca mais, né, a não ser que chegue no 600, as informações de D serão aceitas. Então, a idade, ela guarda. Então, por exemplo, aí passou um determinado tempo, o que o B fala? Ó, já estou há muito tempo com essa informação 600. Essa informação 600, para mim, então, não vale mais. Então, ele joga fora, ele vai aceitar qualquer coisa que venha de D. Aí, quando o D mandar, por exemplo, a 3, aí B vai aceitar a 3. Tá? Então, sequência para controlar se a informação é velha ou nova, e idade é para reiniciar a contagem caso fique muito tempo sem receber informação. Tá? Então, esse é o pacote. Né? E aqui está explicando tudo isso aqui que eu falei para vocês. Tá? Por fim, ele vai fazer o cálculo das novas rotas. Como ele faz o cálculo da nova rota? Para começar,
Com essa distribuição aqui, todos os roteadores vão receber todas essas informações aqui, né? Então, se todos eles receberam todas as informações, o que é que nós teremos? Bom, vamos lá. Um roteador qualquer um deles, recebeu informação de A. Então, ele sabe que existe um roteador chamado A, que tem como vizinhos B e C, e que o custo para B é 2, e o custo para C é 5. O B sabe que ele é vizinho de A com 2, é vizinho de um tal D com 6, então existe um D aqui. O vizinho dele é 6, né? E também é vizinho de um E com custo 2. Então, existe um E com custo 2. E a gente vai aprendendo, né? O C, vizinho de A com 5, vizinho de D com 2, então vizinho de D com 2, e vizinho de E com 2. Por fim, existe aqui um F, né? Que é vizinho de D com 3, que é vizinho de E com 4. Então, repara que, com essas informações, todos os roteadores são capazes de montar a topologia da rede. Com isso, eles agora podem usar o algoritmo de Dijkstra, né? Então, os algoritmos de Dijkstra para computar as melhores rotas. Todos têm que executar exatamente o mesmo algoritmo para que todos calculem as mesmas rotas. Na internet, então, o protocolo, o roteamento de estado de enlace é implementado pelo OSPF, Open Shortest Path First. Uma comparação entre os dois algoritmos, entre o vetor distâncias, né, que é o antigo, e o novo, que é o estado de enlace. Complexidade da mensagem. Tá? O estado de enlace requer que cada nó saiba o custo de cada enlace da rede. Então, ele tem que enviar mensagem para todo mundo. Ele requer um envio de N vezes E mensagens, sendo que N é o conjunto de nós e E é o conjunto de laços. Então, são muitas mensagens. O vetor de distância só requer a troca entre vizinhos diretamente conectados em cada interação. Tá? E ele só envia mensagem se houver uma provocação de mudança nas tabelas de um dos vizinhos. Então, o vizinho que recebe uma informação e que nada muda para ele não precisa mandar informação nenhuma. O peso na rede, a quantidade de informações trocadas na rede é bem menor no vetor de distância que no estado de enlace. Então, o estado de enlace ele tem um custo maior em termos de consumo de banda de rede. Nada demais também, mas é maior. Velocidade de convergência. O estado de enlace ele converge muito rapidamente. Porque qualquer mudança que aconteça, essa mudança é informada para todos os roteadores pela inundação de pacotes, né? Já o vetor de distância ele pode convergir lentamente. Ainda tem um problema que é chamado problema da contagem até o infinito. Esse aqui, ó. Imagina uma situação que a gente tem aqui, ó, roteador A, roteador B, roteador C. Estão ligados assim. Vamos lá, unidade métrica, contagem de saltos. Então, B fala o seguinte, o B chega em C com custo 1, né? Ele é um salto para chegar em C. E ele avisa isso para A. Mas B, ó, custa 1 passando por C. A única coisa que ele fala para A é que custa 1. O que que o A aprende com B? A B custa 1. Então, o A aprende que com o custo de 2, ele chega em C passando por B. E tudo funciona bem. Sempre que A precisar falar com C, ele vai mandar para B, B manda para C, custo 2. Em um determinado momento, esse roteador C cai, ou enlace é rompido, qualquer coisa, B perde contato com C. Bom, nessa troca de informações, A está avisando para B que ele chega com custo 2. O que é que o B vai aprender? A consegue chegar em C com custo 2, então eu vou por A. Então, B aprende que chega em C com custo 3, passando por A. Quando A recebe essa informação que o custo de B é 3, ele fala, opa, agora o meu custo é 4. Aí o B fala, opa, já que aumentou, meu custo é 5. Aí o A fala, opa, o B aumentou para 5, meu custo é 6. E eles ficam nesse ping-pong aí, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, até chegar no infinito. Então demora, né?
em algumas situações, demora para perceber que a rede, na verdade, não tem mais conexão com aquele roteador. Esse problema não acontece no estado de enlace. Robustez, né? Se um roteador falhar ou for sabotado, o que acontece? Né? Se houver uma falha na transmissão no roteamento de estado de enlace, e essa informação chega errada para algum dos roteadores, essa falha vai ficar local, vai ficar isolada naquele roteador. Tá? Já no vetor de distância, se houver uma falha na transferência de informação para um roteador, esse roteador ele recebe com falha, ele repassa para os vizinhos dele, cada vizinho repassa para o vizinho. Então, no vetor de distância, uma falha na entrega pode se propagar para todos os roteadores da subrede. Tá? Então, o estado de enlace ele apresenta maior robustez, já que as falhas ficam localizadas. Então, o que a gente aprende daí? O custo do estado de enlace é maior, tá? Porém, os resultados são bem melhores. Tá? Hoje, antigamente, quando os enlaces eram muito lentos, esse custo talvez fosse pesado ou proibitivo. Hoje, com enlaces extremamente rápidos, uma vazão muito grande, o roteamento praticamente não pesa, não faz nem cosquinha na rede. Então, vale a pena, sempre que possível, usar o SPF. E quando a gente não utilizaria? Quando eu não tenho um roteador com essa capacidade. Né? Não é todo roteador que executa o SPF, mas praticamente todos executam RIP. Então, em pequenas redes, com pequenos roteadores que não têm capacidade do SPF, o RIP funciona muito bem, né? O vetor de distância. Falar um pouquinho aqui de roteamento hierárquico. Então, até aqui a gente considerou que a rede, tá, era apenas uma coleção de roteadores interconectados, todos executando o mesmo algoritmo. Tá? Mas nós temos dois problemas aí para achar que dá para, numa rede, ser assim. Né? Todos os roteadores fazendo parte do esquema de roteamento. Os problemas são escala e autonomia administrativa. Relação à escala. À medida que aumenta a quantidade de roteadores, a sobrecarga do cálculo de armazenamento fica proibitiva. Imagina, por exemplo, o SPF, por enquanto a gente não viu o SPF, né? O estado de enlace, que é aquele que recebe informações completas da rede. Imagina o roteamento do estado de enlace recebendo informações completas sobre a internet. Tá? Não ia dar. A internet ia passar o tempo inteiro fazendo inundação de pacote, porque a todo instante tem algum roteador que entra, algum roteador que sai, algum ponto em que muda a carga da rede. Então, ela é mudança constante na internet. Então, seria impossível convergir, né? Seria impossível alguém ter todas as informações corretas num determinado instante. Outro problema é que, mesmo que isso fosse possível, eu precisaria de enlaces com muita vazão para entregar tudo isso. Né? Apesar da vazão ser alta a internet inteira, seria muito grande. Né? E mesmo que fosse possível tudo isso, vamos lá, é possível entregar todas as informações para todos os roteadores. Requer um espaço muito grande para armazenar tudo, seria um grafo gigantesco, né, com centenas de milhões de entradas, né, para fazer o cálculo pelo algoritmo de Dijkstra para isso tudo. O processamento não ia acabar praticamente nunca. Né? O vetor de distância jamais ia convergir, tá, com uma rede desse tamanho. Né? O estado de enlace precisaria de uma quantidade enorme de memória, um processador super veloz. Né? Então, a gente precisa diminuir a complexidade do cálculo das rotas. A gente tem que dar um jeito de diminuir essas redes. Esse é o problema da escala. Outro problema é de autonomia administrativa. Né? Empresas, né, querem e também precisam controlar seus roteadores. Cada um é dono do seu roteador e vai querer fazer o roteamento da maneira que bem entenda. Né? Então, idealmente, tá, uma organização ela tem que administrar sua rede como bem entende, usando o algoritmo de roteamento que quiser. Então, não pode também se impor às organizações que elas usem determinado algoritmo de roteamento. Né? Então, como é que se resolve esse problema? Né? A gente agrupa roteadores em sistemas autônomos. Né? O sistema autônomo, o nome é bem claro. Né? Cada um desses sistemas ele tem autonomia própria. Né?
Cada um deles consiste em um grupo de roteadores de mesmo controle administrativo, então, normalmente uma mesma organização, né? E dentro do sistema autônomo, todos os roteadores têm que conversar entre si com o mesmo algoritmo de roteamento, aí não tem jeito, né? Mas o sistema autônomo, ele pertence a uma organização. A organização, ela resolve qual vai ser o algoritmo de roteamento que ela vai utilizar, tá? Esse algoritmo de roteamento dentro de um sistema autônomo, ele é conhecido como protocolo de roteamento intrasistema autônomo. Então, nós temos um sistema que é autônomo, de uma determinada, uma grande corporação, e tem um sistema de outra grande corporação. Esse protocolo de roteamento intrasistema autônomo é aquele que faz o roteamento dentro da organização, tá? Ele não tem nenhuma relação com os roteadores que estão fora, tá? Agora, a gente precisa conectar os sistemas autônomos, né? Então, roteamento dentro da organização, tá? É roteamento intra-AS, intrasistema autônomo. Agora, e para falar entre as organizações, né? Para botar que elas falem entre si, é o roteamento inter-AS. Ele é realizado entre os sistemas autônomos, tá? Então, nós temos uma hierarquia aqui. Nós temos um algoritmo que só roda dentro e um algoritmo que só faz a ligação entre eles. E de que forma o roteador que está dentro de um sistema autônomo, tá? Sabe como rotear um pacote que tem um destino que está fora do sistema autônomo? Tá? Bom, se o sistema autônomo tiver somente um roteador de borda que se conecta com somente outra S, o que acontece? Cada roteador conhece a rede interna. Se o destino não estiver na rede interna, é encaminhado para outro. Essa situação aqui, ó. Tá? No caso, a gente está falando aqui do sistema 3 e do sistema 2. Aqui o sistema 2, ó. As máquinas aqui dentro querem mandar um pacote para fora do sistema autônomo. Como elas fazem? Só existe um roteador que sai. Esse cara aqui. Então, os roteadores sabem que tem que mandar para ele. Então, o sistema é fácil. Basta mandar para ele e ele se vira em mandar para fora. Então, esse é o caso que a gente está aqui de, né, somente um roteador de borda conecta com outro sistema autônomo. O problema começa a ficar um pouco mais complexo, tá? Se a origem tiver 2 ou mais enlaces passando por mais roteadores de borda para fora. No caso, o exemplo aqui do sistema autônomo 1, onde eu tenho o roteador 1C e 1B. Cada um sai para um sistema autônomo diferente. Então, no caso aqui, o roteador 1A, ele precisa sair. Ele vai sair pelo 1C ou pelo 1B, né? Qual decisão ele toma, já que os dois podem levar para fora, né? Então, para resolver esse problema, o que o sistema autônomo precisa? Saber quais destinos podem ser alcançados via o sistema 2 e quais sistemas podem ser alcançados via o sistema 3, tá? E informar isso para todo mundo. Então, o roteador 1A, o 1C informa para ele, ó, a S3 chega desses destinos, a S2 chega nesses destinos. Então, ele vai saber se ele tem que mandar por um C ou por um B, tá? O 1C é que recebe as informações de fora, mas ele propaga para dentro. A mesma coisa um B. Ele recebe as informações de fora. Ele é responsável por conversar lá fora, mas ele informa os outros roteadores aqui dentro, tá? Então, para isso, tá, esses dois sistemas AS comunicantes devem realizar o mesmo protocolo de roteamento inter-AS, tá? Aqui, ó, o intra-AS, cada um pode ter o seu, mas o inter-AS tem que ser comum a esses roteadores 3A e 1C. Tem que ser comum o roteador 1B e 2A. Tá? Na internet, esse protocolo de roteamento inter-AS, que é para fazer as redes se falarem, é o protocolo BGP, ou o BGP4. A gente vai conversar sobre ele, né? Vamos ver se vai dar tempo de falar dele hoje. Agora, vamos supor o seguinte. Outra situação, a terceira situação mais complicada ainda, né? Beleza, aqui ó, como agora o roteador 1A sabe quem está no S13, que sabe quem está no S2, aí fica fácil ele decidir se ele vai mandar para um C ou para um B. Agora, vamos imaginar uma situação mais complexa, né? Existe ainda um outro sistema aqui, o AS4, e
os dois AS se ligam ao AS4. Então, tanto o roteador 1C informa para um 1A que é possível sair pelo sistema 3, quanto o 1B também informa para um A que é possível sair pelo sistema 2. Então, o A não sabe por qual dos dois ele vai sair. Pode ser por esse ou por esse. Tá? Bom, então ele vai ter que determinar. Normalmente, aí tem algumas soluções. Normalmente, qual é a solução? Eles chamam de roteamento da batata quente. Né? Já que os dois servem, vai mandar para qualquer um dos dois. Então, qual é a decisão do roteador 1A? No roteamento interno, é melhor mandar para um C ou para um B. Então, ele decide pelo roteamento interno. Se vale mais a pena para ele sair por um C, ele manda para um C. O caminho é esse. Se vale mais a pena sair para um B, ele manda para um B. E o caminho é esse. Tá? Vai ser o melhor caminho? Tá? Nem sempre. Pode ser que não seja o melhor caminho. Mas é um bom caminho. Funciona. Até porque, normalmente, a topologia da internet é montada para facilitar isso. Então, quando o roteamento hierárquico é utilizado, os roteadores são divididos em regiões, né, que a gente chama de sistemas autônomos. A gente viu isso. Onde cada roteador só conhece o detalhe de sua região e sabe sair, mas ele não conhece detalhes das outras. Então, o que nós temos é isso aqui, ó. Né? Uma região. Todo mundo aqui dentro sabe como rotear aqui dentro. Por exemplo, estado do Rio de Janeiro. Aqui, estado de São Paulo. Todo mundo sabe como rotear aqui dentro. Se alguém do Rio de Janeiro quiser mandar para algum outro roteador de São Paulo, o Rio de Janeiro não conhece como é roteamento lá em São Paulo, mas existem roteadores de borda que se ligam. Então, o que que faz? O Rio de Janeiro manda para o roteador de borda de São Paulo e ele se vira lá dentro. Então, nisso aqui, cada roteador só conhece os detalhes internos. Tá? Poderia ter também aqui, ó, Minas Gerais, Espírito Santo, tá? E aí poderiam ter essas ligações aqui, ó. Tá? Então, isso aqui nós temos uma hierarquia, onde nós temos roteadores que fazem ligação entre as áreas e nós temos várias áreas. Agora, aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, né, Minas Gerais, tá? O que está acontecendo? Perdi minha mouse, tá? A nível Brasil, também podem ser muitas regiões, né? Então, nós podemos chegar aqui, ó, agrupar isso tudo numa região maior, região Sudeste. E aí nós temos aqui, ó, região Nordeste. Um roteador aqui dentro da região Sudeste fala com algum roteador da região Nordeste. E esse cara que é o encarregado de fazer ligação entre regiões. Então, podemos ter também região Norte, região Sul, região Centro-Oeste, né? Fazendo todas as regiões do Brasil. E o Brasil como um todo também pode ter um roteador só que é responsável por fazer a comunicação do Brasil para fora, né? Nosso principal ponto de saída, por exemplo, do Brasil para fora fica em Fortaleza, né? Então, um roteador lá em Fortaleza é responsável, né, por fazer a comunicação com o resto do mundo, né? E por aí vai, né? A gente pode ter quantas hierarquias quiser, né? Então, aqui atrás, tá? Eu não vou apagar aqui não, né? Em redes muito grandes, hierarquia de 2 níveis pode ser insuficiente. Então, a gente sai fazendo vários níveis de hierarquia. Sai juntando, e sai juntando, e sai juntando, né? E esses roteadores aqui, por exemplo, de Fortaleza, ele conhece o Brasil inteiro? Não, né? Ele só sabe o seguinte, se for para mandar para a região Sudeste, ele manda para cá, só lá que se vire. Então, ele só sabe, o Sudeste é para lá. Ele não quer saber como é Sudeste, né? É, região Sul é para o outro lado. Então, se for para a região Sul, ele vai e manda para cá, para a região Sul. Nordeste, ele manda para um outro cara responsável pelo Nordeste. Apesar de ele estar no Nordeste, ele pode não ser especializado no Nordeste. Ele manda para alguém especializado no Nordeste, né? E ele sim, ele se livra do trabalho pesado, né? Então a gente vai agrupando e cada roteador vai conhecendo apenas a sua área de atuação, né? E isso não quer dizer que um roteador que é o responsável pelo Brasil conheça o Brasil inteiro, tá? Isso diminui bastante o trabalho dos roteadores. Mas introduz um pequeno problema, que ele é muito pequeno perto dos benefícios, né?
Então, vamos ver aqui um exemplo. E o problema está aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós podemos encarar essa subrede aqui como uma rede completa, onde todo mundo conhece todo mundo, ou a gente pode encarar como uma rede que está dividida em regiões. No caso aqui, ó, são as tabelas do roteador A1. Se o roteador A1, se isso aqui fosse uma única rede, o roteador A1 teria entrada para todo mundo, ó. Ele teria que conhecer cada roteador. Por exemplo, ele sabe que para chegar no C2, o melhor é seguir por C1, e tem salto, dois saltos. Tá? Ele sabe que para chegar no B2, é melhor ir pelo B4. Tá? Ele sabe que para chegar no D4, o melhor é sair pelo C1, que é o menor caminho. Se ele for dividido em regiões, o que acontece? O roteador A1, ele conhece muito bem a sua região. Então, ele conhece todo mundo que está dentro dele. Ele conhece A1, conhece A2, conhece A3, conhece A4. Conhece todos os roteadores. Agora, com relação aos demais, ele conhece a região B? Não. Ele sabe que existe uma região que é a região B. Mas ele não sabe nada lá dentro. Não sabe quantos roteadores tem, não sabe qual a topologia, não sabe nada. Mesma coisa com relação a C e mesma coisa com relação a D. Tá? Ele só sabe que existem essas regiões. Então, se ele precisar mandar, por exemplo, para alguém que está na região B, o que ele faz? É para mandar para B? Ele manda para B4. Aí B4 se vira em descobrir como é que é lá dentro. Qual o probleminha que pode acontecer? Nem sempre a gente faz o melhor caminho. Né? Por exemplo, com a tabela completa. Né? Como ele faria para chegar no D2? O D2 ele tem informação que o caminho é por B4. Né? B4 dando 3 saltos. Então, o que ele faz? Com a tabela completa, ele vem, ó, ele faz 1, 2, 3. Com 3 saltos, ele está em D2, chega rapidinho. Agora, se for roteamento hierárquico, o roteamento hierárquico, para chegar no D, não importa quem seja o D, ele vai sair por C1. Porque C1, ó, 1, 2 para chegar em D. B4 é 1, 2, 3 para chegar em D. Então, a princípio, o caminho por C é melhor. Mas para chegar no D2 por C1, quantos saltos são dados? Aqui foram 3 saltos. Que vai ser, ó, 1, 2, 3, 4 saltos. Então, acabou fazendo um caminho maior. Né? Então, esse tipo de roteamento pode implicar em um provável aumento do caminho para alguns roteadores. Tá? Primeiro, pode implicar, não quer dizer que necessariamente vai implicar. Segundo, que é um pequeno aumento. Tá? Não aumenta também tanto assim. Em compensação, o tamanho da tabela aqui. Nós temos uma tabela com 17 entradas contra uma tabela com 7 entradas. Né? Então, tabelas bem menores. Tá? Então, quando a gente fala roteamento hierárquico, nós estamos facilitando o tamanho da tabela do roteador. Com uma tabela menor para consultar, ele decide mais rápido e a rede toda funciona de forma mais rápida. Na internet, esse protocolo de roteamento é, então, o BGP, Border Gateway Protocol. Tá? Vamos falar de roteamento na internet. Bom, então já os protocolos de roteamento intra-AS, que são aqueles que fazem roteamento dentro de um sistema autônomo, né? Eles são conhecidos como protocolos de roteamento internos, né? Interior Gateway Protocol, né? IGP. Os externos é EGP, faz o roteamento entre os sistemas autônomos. Então, o IGP é dentro do sistema autônomo, o EGP liga os sistemas autônomos. Tá? Historicamente, nós temos 2 protocolos usados para roteamento dentro do sistema autônomo, 2 IGPs, o RIP e o SPF. Tá? São os 2 oficiais da internet. Né? O RIP, estado de enlace, vetor de distância, o SPF, estado de enlace. Corre por fora aqui também, que a gente também vai estudar um algoritmo de roteamento da Cisco, que é o EIGRP. Ele é proprietário, só executa em roteadores Cisco. Então, se vocês têm uma rede que ela é toda com equipamentos Cisco, vocês podem usar o EIGRP. Se tiver equipamento de outro fornecedor, vai ter que escolher um desses 2.
Você vai ver como configura o RGRP no laboratório. Vou falar primeiro do RIP, então. Então, o RIP ele não tem muita novidade, né? Ele é um protocolo de estado de enlace, conforme a gente já viu aqui. Tá? Com um detalhe, o RIP tem versão 1 e versão 2. Tá? Os protocolos rodam, na verdade, tem também a versão 1,5 do RIP. Tá? Os roteadores, eles executam as duas versões sempre. Tá? O RIP, versão 1, ele é muito antigo. Isso quer dizer que ele é da época da internet antes do CIDR, né? CIDR é aquele cálculo de máscara de rede, né? Quando a gente usa uma máscara de rede para poder definir qual parte do endereço é rede e qual parte do endereço é host. Antes dele, a gente tinha aquela rede classe A, classe B, classe C. E pelo próprio endereço, o roteador já sabia o que era rede e o que era host. Então, a versão 1 do RIP não manda as máscaras de rede junto com o pacote de informações de roteamento, né? Os anúncios do RIP. Então, se você configura uma rede onde você usa as máscaras só padrão, não tem problema nenhum. A versão RIP vai funcionar, do RIP vai funcionar. Se você usa máscaras que não são padrão, tem que usar a versão 2. Por via das dúvidas, né? Para não ter problema, usa sempre a versão 2. Você é só chegar lá no roteador e dizer a versão que quer usar e pronto. Tá? E o roteador faz o resto. Então, para não ter problema, né? Versão 2. Ele é um protocolo de vetor de distâncias, então é aquele que ele fala com os vizinhos, né? E cada enlace tem custo 1, sempre custo 1 por RIP, né? Então aqui, a partir do roteador A, quanto custa para chegar na rede U, que está ligado a ele? Custa 1, é um salto, é I. Quanto custa para chegar no V? Custa 2, ó. 1, 2. Quanto custa para chegar no W? 1, 2. Quanto custa para chegar no Y? 1, 2, 3. O custo é sempre a distância. Tá? Ele não leva em conta tráfego, não leva em conta nada. Tá? Pode ser que, por exemplo, esse canal esteja cheio de erro, lento, está congestionado, todo ruim. Com certeza seria melhor fazer o caminho aqui por baixo. Não importa, o RIP vai seguir por aqui. Ele sempre pega o menor caminho. O custo máximo de um caminho é limitado a 15, tá? Ou seja, para o RIP, o infinito é o valor de 16. Se um roteador estiver à distância de 16, ele é inalcançável. Então, a rede que o RIP pode ser programada não é que não possa ter 16, 17, 18, 20 roteadores. Pode ter, tá? Desde que os mais distantes não estejam a mais de 15 saltos. Atualização de roteamento é trocada a cada 30 segundos aproximadamente. Tá? Então, o RIP a cada 30 segundos está mandando informação um para o outro. Né? Agora, se um roteador não ouvir nada do seu vizinho, pelo menos uma vez a cada 180 segundos, ele considera que o vizinho não pode mais ser alcançado. Tá? E uma mensagem RIP contém uma lista de até 25 sub-redes dentro do sistema autônomo. Tá? E a distância em cada uma delas, e se no caso for a versão 2, mais a máscara utilizada. Essas mensagens elas são conhecidas como anúncios RIP. Professor, Oi. eu não entendi direito essa parte aí da limitação a 15. Como é que funcionaria? Tem um Wi-Fi e como que seria essa conexão de um Wi-Fi para o outro? Não, Essa limitação seria o quê? O repetidor ou algo assim do tipo? não, é sempre roteador. Para o Sempre o roteador. roteamento, roteamento a gente não enxerga repetidor, não enxerga switch, não enxerga nada. Tá? Você tem aqui ó, um roteador, por exemplo, não importa se é Wi-Fi ou não, tem um roteador. Aham, Aí vamos supor, ele passa por um switch, ele passa por outro switch, ele passa por outro switch, aí chega no outro roteador. Tá? Isso aqui é um salto, entendi. apenas um. Tá? O que não pode ter é isso aqui, né? Um, dois, três, aí papapá, 15. Esse é o limite. Não pode ter mais do que 15 saltos entre os mais distantes. Mas eu posso botar mais gente aqui no meio. Eu posso ter um roteador aqui, eu posso ter outro aqui, eu posso ter outro aqui, posso ter um outro aqui, posso ligar um outro aqui. Né? O Entendi. importante é você pegar os que estão mais longe, a distância entre eles não pode ser superior a 15.
E Beleza, se obrigado, professor. tiver repetidor no meio, não tem problema nenhum. É que por um momento achei que ele contava os equipamentos de dentro também, Não, usado. não, não. Não, o roteamento ele trabalha na camada de rede. A camada de rede não enxerga a camada de enlace pelo meio do caminho. Tá bom. Como exemplo, tá? Novamente, né? Só para relembrar aqui, né? Uma situação só, tá? Por exemplo, como é uma atualização. Isso aqui é o tabela do roteador D. O roteador D, ele está sabendo que ele chega na rede Z, tá? Tá aqui, ó, roteador D, ele consegue chegar na rede Z, seguindo por B. Então, sempre que ele precisar mandar um pacote para Z, ele vai mandar para B. E ele sabe que custa 7, ele dá 7 saltos para chegar lá. Então, isso é o que ele tem agora. Em um determinado momento, o roteador A descobre que ele consegue chegar por C, tá? Mas o roteador A descobre o seguinte: ele, roteador A, consegue chegar em Z com custo 4. Ele dá 4 saltos para chegar no roteador C. Então, o que o roteador A sabe? Pô, com 4, eu chego em C. Ele vai falar isso para todo mundo, ele vai contar para todo mundo a novidade. Olha, eu descobri aqui um caminho 4 para C. Essa informação vai chegar no D. Quando chegar a informação no D, o que o D vai ver? Opa, o roteador A chega com 4. Como é meu vizinho, se eu for por ele, eu vou gastar 5. Eu já estou gastando 7. Se eu posso gastar 5 por ele, olha o que o D faz. Ele retira essa informação aqui, né, da sua tabela e ele muda. Como é que fica a tabela do D agora, após descobrir isso? Agora ele vai para o Z, passando por A. E o salto que antes era 7, passa a ser 5. E, obviamente, como ele aprendeu essa novidade, o que ele faz? Ele vai contar isso para todo mundo. Ele vai contar para cá também, ele vai contar para cá também. E quem quiser pode aproveitar isso, né? Então, é basicamente assim que o RIP funciona. Cada roteador, quando aprende uma novidade, informa para os outros. Já o ASPF, então ele é muito usado para roteamento intra-AS na internet, né, dentro de um sistema autônomo, tá? E geralmente ele é usado em provedores maiores, enquanto o RIP normalmente é usado em menores em redes corporativas. Por que isso? Porque o RIP é melhor? Ele processa menos? Tá? Não. A verdade é a seguinte: o roteador é um equipamento, tá? Como é um computador, né, ele tem memória, uma memória não volátil, ele tem uma memória RAM, memória volátil, ele tem processador, ele tem tudo isso, ele é uma máquina, tá? E como toda máquina, nós temos todo tipo de máquina. Nós temos máquinas desde Celeron até i9, né? Até máquinas mais antigas. E não dá para comparar, por exemplo, um Celeron com 2 GB de memória RAM com um i9 com 64 GB de memória RAM. É fenomenal a diferença de capacidade de processamento entre os dois. Isso nós temos para roteadores também. Nós temos desde roteadores extremamente simples, tá? Com pouca memória, um processador bem assim, de entrada mesmo, para fazer só o básico, até roteadores que têm uma capacidade estupenda, né? Então, nós temos roteadores que são capazes de executar determinado software, outros que não são, né? Então, normalmente, o que a gente tem? Provedores menores, redes corporativas, normalmente, o cara vê o custo, ele compra um roteador que está dentro da expectativa dele. O RIP atende às necessidades dele? Sim, o RIP atende. Ele é mais fraco, mas ele atende. Minha rede é pequenininha, tem uns 4, 5 roteadores aqui dentro, pô, vai convergir rapidinho até com o RIP, então eu vou usar um roteador mais simples. Então ele compra um roteador que ou não tem a capacidade de processar o SPF, ou até tem, por ser uma rede pequena. Mas o SPF, ele é um software. E você, quando compra roteador, você paga pelo roteador também pelo software que está lá dentro. Então, você pode optar por comprar um roteador sem o software SPF e pagar mais barato por ele, tá? Então, então, na verdade, é o que é capaz de atender, tá? É claro que você tem um provedor menor, ele é pequeno, você tem uma rede pequena, mas você tem um roteador que roda o SPF com folga e você tem o SPF para executar roteadores,
tu vai usar o SPF, né? Não vai ter dúvida, eu vou usar um software melhor. Tá? Então, essa questão é de, né, se o meu equipamento pode ou não executar aquilo, ou se eu comprei aquele software. Tá? Então, o SPF está na versão 2, está definido na RFC 2328. Tá? Ele é um protocolo de estado de enlace. Tá? Então, a inundação de informação, ele usa inundação de informação, conforme a gente viu para o estado de enlace, e ele faz o cálculo de menor custo com o algoritmo de Dijkstra. Tá? Constrói um grafo completo do sistema autônomo. Ele tem na memória dele o grafo montado. Ele vai fazer processamento de grafos. Né? Vocês já devem ter estudado aí em algumas disciplinas como processar grafo. Né? Bom, então o roteador transmite por difusão as informações de roteamento sempre que houver uma mudança no estado de um enlace. Então, o roteamento por estado de enlace é porque o nome dele é baseado nisso, porque ele está monitorando como estão os seus enlaces. Ele se preocupa muito com os enlaces e com as filas que esses enlaces estão causando e estão provocando. Então, se há uma movimentação que um estado melhora ou piora, ele monta um pacote com mais informações novas e espalha isso para todo mundo. Como é feito por inundação, todos recebem rapidamente e calculam a nova rota rapidamente. Tá? Esses anúncios do SPF eles são contidos em mensagens ao SPF carregado diretamente pelo IP. Então, o SPF executa diretamente no IP. Né? Isso é importante. Ele não usa o UDP nem o TCP. Né? Por que ele não usa o UDP nem o TCP? O UDP e o TCP eles vão usar algum protocolo de roteamento para realizar as entregas. E a gente já viu que o SPF ele mesmo cuida das entregas. Então, ele precisa estar diretamente no IP. Né? Então, o próprio SPF cuida de transferência confiável, transmissão do estado por difusão, né? Ele cuida daquela difusão, ele é quem faz todo o trabalho de distribuição. Tá? Então, existe também um formato de pacote oficial do SPF, que é hello, em que ele manda um hello para o vizinho e o vizinho responde com todas as informações que são necessárias para realizar o roteamento. Ele se identifica, entrega as informações do enlace que ele está tendo com a sua máquina, com o seu roteador, né? E tudo mais. O SPF incorpora também alguns outros aspectos, né? Segurança. A gente pode colocar uma senha e criptografar a comunicação entre roteadores ou SPFs. Então, uma maior segurança para evitar que alguém invada a rede e comece a propagar informações falsas de roteamento. Né? A gente pode... Uma anotação aqui. A gente pode... o SPF ele pode ter caminhos múltiplos com o mesmo custo. Né? É uma situação como essa aqui, ó. Você chega no roteador aqui, você chega nesse roteador. E vai ter que chegar no outro roteador. Se o caminho é assim, ó, passando por os dois outros roteadores, né? Aí vamos supor, o melhor caminho é o de cima. Se o melhor caminho é o de cima, o SPF vai mandar por cima. Agora, vamos supor que tanto faz ir por cima ou por baixo. O que o SPF faz? Ele distribui, manda parte por cima e parte por baixo. Ele paraleliza a transmissão na rede, tendo maior aproveitamento da rede. Tá? Então, tem um melhor aproveitamento da rede como um todo. Suporte e hierarquia dentro de um único domínio de roteamento. Tá? O roteamento oficial da internet para roteamento hierárquico é o BGP. Mas se você quiser fazer dentro da sua organização uma hierarquia de um nível, ou seja, você quer criar, por exemplo, 3 regiões dentro da sua organização. Você quer botar um roteador de borda em cada um deles e botar eles para falarem, tá? Até um nível de hierarquia o SPF faz. Tá? Então, o SPF ele serve tanto como roteamento intra-AS quanto inter-AS. Né? Então, o intra-AS é o normal dele, ele foi desenvolvido para, né? Ele faz o roteamento dentro do sistema autônomo. Mas ele também, numa hierarquia de um nível, pode ligar sistemas autônomos. A gente vai fazer esse laboratório aqui. Tá? Um sistema autônomo SPF pode ser configurado hierarquicamente em áreas. Tá? Então, comentei aqui no slide anterior, né? Isso aqui eu não dei esse nome, né?
o SPF no AS deve ser configurado para ser área de backbone. Uma área, né? Então, isso aqui, ó. No caso, a área de backbone é essa área aqui, ó. Essa área que engloba, né, os roteadores de borda é a área de backbone. Obrigatoriamente, no SPF, ela é área 0. Então, área 0 é a área de backbone no SPF. As outras áreas têm outras identificações, sempre números. Então, o backbone sempre contém todos os roteadores de borda das áreas que estão lá dentro. Pode conter também os que não são de borda. Normalmente não, tá? Senão eu estaria propagando informação a mais à toa. Mas pode. Então, roteamento inter-área do SPF requer que o pacote, né? Então, vamos lá. Se eu estou usando só SPF, inter-área é: tem uma área, eu tenho outra área. Eu tenho um roteador de borda, um roteador de borda. Aqui dentro, vários outros roteadores. Então, eu quero mandar informação para uma máquina que está ligada nesse roteador, para uma outra máquina que está ligada nesse roteador. Então, o que vai acontecer, né? Primeiro, ele é roteado até o roteador de borda de área. No lado esquerdo, quando essa máquina manda a informação que chega no roteador dela, o roteador ele vai ver, ó, está fora da minha área. Se tivesse dentro da área dele, ele conheceria. Ele não conhece, não está na área dele. Então, como não está na área dele, o que vai fazer? Ele vai rotear aqui dentro e vai chegar no roteador de borda dele. Então, primeiro, né, ele é roteado até um roteador de borda de área na área dele. Depois ele vai pelo backbone até o outro roteador de borda. Então, aí passa pelo backbone, ligando os roteadores de borda. E aí aqui dentro, esse cara aqui, o roteador de borda da direita, ele conhece o destino. Ele vai ser roteado aqui até chegar no roteador e é entregue na máquina de destino. Beleza, gente? E o BGP? Tá? BGP é aquele protocolo de mais alto nível na hierarquia. Tá? A gente poder entender bem o BGP, tá? É para poder entender, né? Para entender bem o BGP, eu vou até botar uma slide aqui que leva alguns anos, tá? Para uma pessoa poder entender, falar assim, conheço muito bem o BGP. Tá? O BGP ele é um protocolo para ligar, basicamente, redes. Né? O BGP ele não está preocupado com a entrega final. Né? Então, o objetivo do BGP é o seguinte: ó, eu tenho aqui uma grande área, um sistema autônomo, eu tenho aqui um outro sistema autônomo, eu tenho aqui um outro sistema autônomo, né? Tenho vários sistemas autônomos. Aí eu tenho um roteador de borda que liga para cá, eu tenho outro roteador de borda que liga para cá, tem outro que liga para cá, esse aqui liga para cá, esse aqui liga para cá, esse aqui liga para cá. Então, tem uma série de caminhos que eu posso fazer. E eu tenho uma máquina aqui, no meu primeiro sistema autônomo, que eu quero mandar uma informação para a máquina que está no outro sistema autônomo, lá dentro, ligado ao roteador. O que o BGP vai fazer? O BGP ele vai ter que fazer não com que a mensagem chegue lá na máquina de destino. O trabalho do BGP é fazer com que chegue no sistema autônomo do destino. Tá legal isso, gente? Então, o BGP ele não tem a menor pretensão de encontrar a máquina. A pretensão dele é entregar no sistema autônomo. Então, o que o BGP vai fazer? Ele vai promover o roteamento entre sistemas autônomos. Tá? Então, enquanto os outros protocolos de roteamento estão preocupados no conhecimento do roteador, com o endereço dos outros roteadores, o BGP está preocupado apenas com saltos entre sistemas autônomos. Né? Exemplo, o BGP, para o BGP, um sistema autônomo, ele é como se fosse uma máquina. Né? Então, o que o BGP vai fazer? Tem que chegar até o destino? Qual o melhor caminho para o BGP? 1, 2. Tá? Se ele vier por aqui, ó, 1, 2, 3. Se ele vier fazer a outra, 1, 2, 3. Então, para o BGP, o melhor é 1, 2. Então, para o BGP, o outro sistema autônomo, se fizer esse caminho que eu indiquei aqui para vocês, ele tem 2 saltos. Mesmo que
Na prática, acontece o seguinte, ó. Esse roteador está ligado a esse aqui, diretamente. Esse roteador está ligado diretamente a esse aqui. Esse roteador aqui está ligado diretamente a esse roteador aqui. Tá? Na prática, seria e esse roteador aqui está ligado diretamente a esse aqui, por exemplo. Então, na prática, seriam quantos? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saltos. Né? E pelo caminho mais curto, pelo BGP, pode acontecer de, ó, ter que passar por vários roteadores ao longo do caminho. E aqui seria, no caso, a gente fica no outro era 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Mas o BGP ele não vê a estrutura interna. O BGP ele só vê regiões. Né? Então, a preocupação do BGP é fazer a entrega entre regiões. Então, primeira coisa para o BGP funcionar, já tem que ter um roteamento funcionando. Todas as regiões já precisam ter o roteamento funcionando dentro delas, porque o BGP ele vai usar os outros algoritmos de roteamento. Né? Ele vai executar sobre os outros algoritmos de roteamento. Então, primeiro passo. Então, o BGP ele é utilizado para determinar caminho entre pares origens e destino que abrangem vários sistemas autônomos. Né? A versão 4, que é atual, está definida nos RFCs 4271 e 4274. Tá? Então, ele é o padrão para o roteamento entre sistemas autônomos. E ele é denominado BGP4, ou às vezes a gente chama só de BGP. Ele oferece a cada sistema autônomo meios de quê? Obter dos sistemas autônomos vizinhos informações de alcançabilidade, que é que sistema alcança que outro sistema, propagar essa informação para os roteadores internos e determinar rotas boas para a subrede com base na informação. Né? Repara que quando ele está falando de roteamento, ele está falando melhor rota, ou melhor possível. Aqui a gente não fala em nada de melhor, a gente fala em boas. Tá? Quando a gente fala em roteamento de núcleo, a rota boa já está ótimo. Ele é de altíssima complexidade. Tá? Tem livros inteiros dedicados só ao BGP. Né? Normalmente, as pessoas trabalham alguns anos para dominar o funcionamento do BGP. Tá? E o roteamento BGP, a grande verdade é que pouca gente trabalha com ele. Tá? Ele é usado realmente para fazer roteamento de núcleo, roteamento entre regiões. Então, o pessoal que realmente trabalha em manter a internet funcionando entre grandes regiões e que vão trabalhar com ele. Tá? Repara uma informação importante que tem nessa frase aqui, ó. No BGP, pares de roteadores trocam informações de roteamento por conexões TCP semi-permanentes usando a porta 179. Aqui, ó. Conexões TCP. Então, o SPF, ele trabalha direto em cima do IP. Né? Ele usa o IP para poder estabelecer as rotas. O BGP, ele usa TCP. É uma conexão confiável em cima de uma rede que já tem um roteamento funcionando. Tá? E outro detalhe, né? O que a gente já viu do TCP? Você tem uma determinada máquina que está aqui, liga no roteador, que liga no outro roteador, que liga no outro roteador, que liga no outro roteador, que liga numa outra máquina. O TCP enxerga a rede ao longo do caminho? A gente já sabe que não. Né? O TCP enxerga a rede como se fosse direto origem com destino. Tá? Então, origem falando diretamente com o destino, sem tomar conhecimento do que está no meio do caminho. É por isso que teve essa situação que eu falei para vocês aqui. Ó, tá? Como é uma conexão TCP, ele faz conexão TCP entre sistemas e ele não consegue nem enxergar como está dentro do sistema. Então, não é que ele não queira, ele não consegue. Tá? Não faz parte do trabalho dele. Tá? Então, dois roteadores nas extremidades da conexão são denominados pares de BGP. Né? Então, nós temos um sistema autônomo, outro sistema autônomo. Entre esse sistema autônomo, nós temos os pares de BGP que se comunicam pelo TCP. Então, a conexão TCP, né?
é denominada seção do BGP. Tá? Uma seção BGP que abranja 2 sistemas autônomos, a seção BGP externa. Então, isso aqui é uma seção BGP externa. Agora, para passar por dentro do sistema para ir de um para outro, nós temos aqui a seção BGP interna. É o IBGP. Então, o EBGP entre sistemas. Dentro do sistema, o IBGP. O BGP, tá? Os roteadores dentro do sistema estão todos rodando BGP, todos falam entre si por conexões TCP. E repara o que vai acontecer. Ó. Essa aqui é a subrede nossa que a gente tem usado como exemplo. Tá? Isso aqui é rede de sobreposição BGP. Né? Aqui, ó. Seção é BGP. Tá? Aqui, ó, é o tracejado mais intenso. Então, ó, é BGP ligando os 2 sistemas autônomos, entre 3A e 1C. É BGP ligando 2 sistemas autônomos, entre 1B e 2A. E aqui dentro, tracejado mais fraco, o IBGP, mantendo as informações dentro do sistema autônomo. Repara que o curioso é que todo mundo fala com todo mundo. Olha aqui, ó, o sistema autônomo 3 na realidade, ó, ele tem 2 enlaces só, esse e esse. Não existe um enlace ligando 3C a 3A. Não existe. Mas existe uma seção BGP. Existe uma conexão TCP entre os dois, que obviamente passa pelo 3B. Tá? Mas o BGP acredita que é direto. Mesma forma aqui, ó. Não existe entre um C e um D. E não existe entre um C e um B. Mas para o BGP existe. Tá? Então, como ele trabalha com conexões TCP, ele não está chegando à estrutura interna e todo mundo fala com todo mundo. Tá? Então, no caso aqui, para fazer uma comunicação, o que o BGP faria? Por exemplo, do 3C com 2C. Ele mandaria para o 3A e mandaria para um C, do ponto de vista dele. Tá? Iria do 3C para o 3A, do 3A para um C, do 1C para um B, do 1B para o 2A, do 2A para o 2C. Na realidade, o que aconteceria? Na seção TCP entre o 3C e o 3A, ele passaria aqui por baixo. Ó. Pum, pum. Do 3A para um C iria direto. Mas do 1B para um C também não existe conexão direta, né? Para o BGP existe, mas na realidade faria o quê? Iria para um A para depois ir para um B. Depois iria para o 2A, depois iria para o 2C. Tá? Então o BGP está lá no alto nível, ele não quer saber dos detalhes internos. Os destinos não são máquinas, né? Já falei para vocês. Eles são apenas prefixos. Tá? O BGP só enxerga redes e ele sempre faz junção de redes para facilitar o trabalho dele. No caso aqui, ó, se um determinado roteador tem essas 4 redes, então tem um roteador, então com essas 4 redes aqui, ó, pá, pá, pá e pá. O anúncio BGP, a propagação da rota para as outras máquinas, não serão 4 rotas. O BGP vai pegar todo mundo aqui, ele vai ver, ó, são redes em sequência. Essas 4 redes ela pode ser representada por uma única rede, pela 640/22. O /22 agrupa 2 bits, então agrupa 4 subredes. Então ele faz um anúncio de apenas uma subrede, e não das 4 que existem. Então ele vai sempre juntando, né? E como a distribuição de endereço IP na internet ela foi feita de forma a facilitar essa junção, o BGP ele trabalha com tabelas muito pequenas, que está sempre juntando, juntando, juntando. E ele sempre trabalha com o número mínimo de entradas. Vamos supor aqui, ó, que nessa situação as 3 primeiras redes estivessem num roteador e essa outra estivesse no outro roteador. É o exemplo que está comentando aqui nesse parágrafo aqui. Tá? A situação seria qual? Eu teria um roteador aqui, ligado a um outro roteador. Esse roteador aqui liga a um terceiro, esse aqui liga a um quarto. As 3 primeiras redes estão nesse roteador aqui, ó. Ele vê como oportunidade de juntar essas 3 redes. A 4ª rede, tá? Que é a rede 67, está no outro roteador. Então, esse roteador aqui, ele vê a oportunidade de juntar essas 3 redes. Mesmo que ele também esteja juntando nele uma 4ª rede, que não é dele. Então, ele faz um anúncio de uma tabela só, juntando tudo. Esse cara aqui anuncia, para quem está à frente, o quê?
a tabela dele de prefixo mais longo. Nesse caso é uma rede só, então ele anuncia essa aqui mesmo, 138.16.670. Enquanto o de cima anuncia tudo junto, 138.16.640/22. Quando chega nesse cara, ele vai saber, né, que... lembra que a gente viu a regra do prefixo mais longo? O 67 aparece em duas redes. Ele aparece na rede de cima e aparece na rede de baixo. Só que a rede de baixo anuncia ele com o prefixo 24. A rede de cima anuncia ele com o prefixo 22. Qual é o prefixo mais longo? É o 24, da rede de baixo. Então, esse carinha aqui, ele sabe que se chegar nele, mesmo os dois anunciando, ele tem que mandar para cá, para a rede 67. Para as outras, ele manda para cima. E na hora de mandar para o outro roteador lá fora, ele manda uma tabela só também. Ele manda tudo unificado, já que o outro não precisa saber disso. Então, o BGP está sempre juntando, sempre que possível, juntando redes para diminuir. É um trabalho bem complexo, né? Mas lembrando, ele é roteamento núcleo. Ele tem uma quantidade muito grande de redes para rotear. Se ele não fizer um trabalho de diminuir as tabelas, está ferrado. Então, aqui, né? Usando a seção externa entre 3A e 1C, o sistema autônomo 3 envia para o sistema autônomo 1 tudo que pode ser alcançado. Tá? Da mesma forma, entre 2A e 1B, né, o 1C aprende tudo sobre o sistema 3. O 1B aprende tudo sobre o sistema 2. O que eles fazem? Eles informam aqui dentro, pelas conexões internas. Então, a externa recebe de fora e a interna distribui aqui dentro. E aí fica todo mundo sabendo como funciona o roteamento. Bom, PGP, tá? Ele é um protocolo que ele trabalha com política. Tá? Ele pode tomar suas decisões de roteamento baseadas em política. Então, apesar dele não ter conhecimento detalhado de como é a estrutura interna de um sistema autônomo, ele sabe o que é aquele sistema autônomo. E esse sistema autônomo ele pode ser evitado ou até ter preferência de passagem, tá? Dependendo do que se espera de uma rede. Dá um exemplo, então. Estados Unidos tem a rede dele e o Pentágono tem a rede dele. Tá? O Pentágono faz parte do Departamento de Defesa norte-americano, está ali. Então, tem lá o sistema autônomo dele. Vamos supor que o Pentágono tem uma base militar lá no Japão. Tá? E ele quer mandar uma informação para essa base militar no Japão. E existem vários caminhos entre vários sistemas autônomos. Então, um dos sistemas autônomos é o da Rússia. Outro sistema autônomo é o da China. E pode passar ainda por outro sistema autônomo, né? Então, por exemplo, pode sair daqui, né? Pode ter os meio do caminho, pode passar por um desses três. Pode ser que, para efeito de roteamento, fosse melhor passar pela China. Né? Mas China e Rússia são concorrentes, né? São adversários comerciais, militares, lá dos Estados Unidos. Então, não interessa para o Pentágono que essa informação que ele vai mandar para a base dele, mesmo que seja criptografado, mesmo que esteja com um bom algoritmo de criptografia, o ideal é nunca dar mole. Né? Então, ele não quer que passe aqui dentro. Então, ele pode configurar, ó, eu não quero que a minha rota que vá para a minha base passe por esses sistemas autônomos. E ele diz, ó, não quero esses sistemas autônomos. E o BGP ele vai respeitar isso, ele não vai deixar passar por ali. Ou ele pode falar, não pode nem falar que não quer, outra determinada situação, outra empresa prefere que passe por um caminho. Então, fala, ó, eu prefiro que passe por aquele outro caminho, mesmo que seja mais longo. Né? E outras situações, fazer roteamento de acordo com o tipo. Tá? Então, o BGP você pode configurar políticas nele da maneira que quiser. Né? Bom, os outros que a gente viu, o SPF, RIP, o que é que eles têm? A tabela de roteamento deles apenas fala o seguinte: para ir para aquele destino, sai por aquela porta. Ele não sabe por onde vai passar. Mas o BGP,
para poder implementar a política, ele tem que saber por onde vai passar. Tá? Então, o que é uma rota BGP? Tá? Então, vamos começar aqui por cima, tá? A gente vai chegar lá na rota. Então, o BGP é um sistema autônomo identificado pelo número do sistema autônomo, tá? ASN, tá? Autonomous System Number. Né? Esse número ele é designado pelo ICANN, que é o órgão responsável pelo endereçamento IP, pela definição das portas padrão. Então, ele também é responsável pela definição dos números de área OSPF. Tá? Então, cada sistema autônomo tem um número de área. Tá? E uma rota BGP, ela é composta por uma série de atributos BGP. Entre os atributos está as redes pelos quais vão passar. Tá? Aqui nesse outro ponto aqui, ó. Então, os atributos importantes é o ASPF. Tá? Cada vez que é estabelecida uma rota que o BGP aprende, essa rota ele guarda todos os sistemas autônomos que estão no meio do caminho. Então, quando um roteador ele vai decidir por uma rota, ele sabe exatamente por onde vai passar, ao contrário dos outros. Isso é uma informação política importante. Né? Outra informação é o next hop, que é a interface do roteador que inicia o caminho, tá? Que é o próximo salto. Então, se ele aceitar o caminho, ele manda para o next hop. Então, para a gente, importante né? Quando está estabelecendo a rota, né? Vai estabelecer a rota aqui, vamos supor que seja 2 saltos. Né? Existem essas 3 rotas. Então, chega por aqui, chega por aqui. Vai chegar para o roteador aqui do Pentágono assim, ó, opa, essa rota passa pela Rússia. Vai chegar, ó, essa rota passa pela China. Essa rota passa pela França, sei lá. Tá? O Pentágono ele configurou, eu não quero nem Rússia nem China, então ele vai pela França. Tá? Então, quando o roteador de borda recebe um anúncio de um roteador, tá? Ele utiliza o que chama de política de importação para dizer se aceita ou se filtra a rota. Né? Eu não quero aquela rota. Ele filtra e ó, não quero, não vai entrar. Tá? Então, ela pode filtrar porque não queira enviar o tráfego por ali, ou que tem preferência em enviar por outro. Então, não importa. Existe uma regra. Como funciona, então, essa seleção de rota? Né? Então, né, o roteador ele pode conhecer mais de uma rota, conforme a gente viu. E quais são as regras? Né? Primeiro, as rotas recebem como atributo um valor de preferência local, tá? Que é uma decisão política que é a cargo do administrador. Então, ele pode falar, ó, não quero que passe por determinadas rotas. Então, uma vez que ele exclui as rotas que ele não quer, né? Ele exclui os caminhos que ele não quer, vai sobrar um caminho, vai ser esse caminho que sobrou. Agora, e se sobrar mais de um caminho, né? Por exemplo, tem a rota passando pela França, tem a rota passando pela Itália, tem a rota passando pelo Egito, né? Qual rota ele vai seguir? Aí, beleza. Aí houve empate aqui, já que nenhuma dessas 3 rotas foi negada. Aí ele passa para a segunda regra. Se houver a rota remanescente, é aquela mais curta, né? Ele usa o algoritmo de vetor de distância. É aquela que tiver menos saltos. Beleza, então eu vou usar que tem menos saltos. Aí eu excluí uma rota, mas ainda sobraram 2 rotas. O que é que ele faz? Bom, se sobram 2 rotas com menor quantidade de salto, o next hop é o roteador mais próximo dele. Né? Ele sai pelo roteador mais próximo, né? Ou seja, o menor custo dentro do menor custo. Agora, se os roteadores todos de saída ainda tiverem o menor custo, o que ele vai fazer? Aí ele vai usar o identificador BGP, ele vai usar aquele roteador que tem um menor identificador. Aí ele decide pelo menor. Tá? Então, existe regra para importar rotas. Né? Então, o BGP, né, a gente viu aqui, além dele conhecer o caminho que a rota faz, ele conhece várias rotas para o destino. E ele pode escolher uma dessas rotas. Ok, pessoal? Isso aí? Bom, com isso a gente fecha, então, a parte de roteamento. Tá? A gente vai fazer laboratório de roteamento, a gente vai configurar esse roteamento. E aí vocês vão descobrir o seguinte, apesar do roteamento, tá, eu sei, ele é complexo, a configuração é fácil, até porque a gente não precisa programar o roteamento. A gente precisa dizer o que a gente quer que o roteador faça. Toda essa parte de pega a rota, exclui rotas, divulgação de rotas por difusão, tudo isso é feito pelo próprio algoritmo que já está no roteador. A gente só precisa dizer para o roteador o que a gente quer que ele faça. Vamos ver aqui
topologia. Tá? Achei que não era tempo de falar em topologia hoje, vai dar pelo menos para começar, tá? Então, é bom que a gente não vai ficar tão atrasado não e vai dar para recuperar, acho que com tranquilidade esse feriado aí. Então, vamos ver topologia aqui. O que é a topologia? Então, a gente já viu, ó, está vindo de cima para baixo na hierarquia da rede. A gente está vindo lá da camada de software, a gente vai chegar até o hardware da rede. Então, a gente já viu a gente viu as camadas do modelo OS. No caso da internet, a gente viu a camada de aplicação, que é onde roda a aplicação. Vimos que para ela funcionar, ela precisa de um serviço de transporte. Nós vimos como é que funciona o transporte, o TCP e o UDP como transporte da internet. Vimos a camada de rede. Tá? Dentro da camada de rede, nós vimos o protocolo IP, que é o protocolo da internet para a camada de rede. E a gente acabou de ver uma função importante da camada de rede, que é o roteamento. Como o roteamento funciona. Tá? Então, agora a gente vai descendo um pouco mais no nível, a gente vai chegando mais no nível físico. Então, a gente começa a falar agora de topologia. Tá? Topologia, a gente já começa a falar no desenho da rede. Né? Então, a gente lá na primeira aula, a gente viu o que é um sistema de comunicação, tá? Quando a gente estava fazendo as definições de rede. Nós vimos que um sistema de comunicação, eu chamei até a atenção de vocês naquela aula para 3 aspectos, né? Que são, um sistema de comunicação ele é um arranjo topológico interligando vários módulos processadores, que são os computadores, né, da rede de computadores, através de enlaces físicos, que são os meios de transmissão, e de um conjunto de regras que visam organizar essa comunicação, que são os protocolos. Basicamente, a gente vinha estudando até agora o conjunto de regras, né, que são os protocolos de mais alto nível. Vimos vários protocolos de aplicação, vimos o TCP, vimos o UDP, vimos o IP, vimos os protocolos de roteamento, SPF, RIP, BGP, vimos protocolos de controle, DHCP, ARP, tá? ICMP. Então, a gente tinha uma série de protocolos, a gente já viu várias regras. A gente vai começar a ver agora uma outra parte, a parte do arranjo topológico, que é como eu desenho uma rede. E vamos ver ainda também, na semana que vem, a parte de enlaces físicos, que são os vários meios de transmissão. Né? Essa parte aqui, essa aula de meio de transmissão, ela vai ser bem importante para vocês fazerem o projeto de extensão. Bom, então a topologia, né? Então, arranjo topológico, topologia. Vamos ver agora essa parte aqui do sistema de comunicação. Né? Então, topologia refere-se ao layout físico, né? Ou seja, o desenho que a rede terá. Qual arranjo é melhor para uma determinada rede? A gente vai discutir aqui alguns deles. Mas o tipo da rede, se é rede local, rede metropolitana ou rede de longa distância, vai influenciar na escolha. Tá? Começar a falar sobre linhas de comunicação para entender como as topologias podem ser montadas. A gente já falou rapidamente disso na introdução da disciplina, vamos retomar esse assunto aqui. As ligações físicas, elas podem ser ponto a ponto ou multiponto. Ligações ponto a ponto são aquelas onde um enlace ele liga 2 equipamentos. Eu tenho um equipamento, um enlace liga esse equipamento a outro. E somente 2. Não tem um terceiro no meio. Tá? Ou nós temos a ligação que é chamada multiponto, onde um único enlace pode ligar 3, 4, 5, quantos equipamentos eu quiser. Tá? O multiponto ele acaba sendo um meio de difusão, onde você manda a informação para um e essa informação chega em todos. Tá? Uma rede Wi-Fi, por exemplo, uma rede sem fio, é uma rede de difusão, uma rede multiponto. Quando você transmite uma coisa no ar, vai para todos os lados, chega em todo mundo. Agora, a forma de utilização do meio físico, tá, dá origem a alguma classificação. Por essa classificação, nós temos enlaces que nós chamamos de simplex, half duplex ou full duplex. O enlace simplex é aquele que a transmissão é apenas em um sentido. Tá? Não dá para haver retorno. Um exemplo clássico disso é a televisão ou uma rádio que a gente está escutando música. Tá? O meio de transmissão para televisão e o meio de transmissão para rádio ele é simplex. Eu não tenho como mandar nenhuma informação para a emissora por aquele canal. Tá? Então, existem canais de rede que são simplex. Rede de anel, por exemplo, usa alguns canais simplex. Né?
nós temos canais que são full duplex, ou melhor dizendo, half duplex, né? Half duplex é aquele que ora eu mando no sentido, ora eu mando no outro sentido. Mas não consigo mandar nos dois ao mesmo tempo. Quem já usou aquele radinho Octalk que a gente fala apertando um botãozinho sabe bem o que é isso, né? Para a gente falar no rádio, a gente aperta o botão e fala. Enquanto a gente está com o botão apertado, está falando, a gente não recebe nada, né? Então, uma pessoa fala, ela aperta o botão para falar, a outra que vai escutar tem que escutar, não pode falar nada. Quando o primeiro acaba de falar, ele solta o botão, aí o segundo pode apertar o botão para falar. Então, cada um de uma vez. Um fala com o outro, mas cada um de uma vez. O full duplex é o sistema de telefonia convencional, telefonia fixa, né? Não, que não é o fixa, né? Um exemplo é a fixa. No full duplex é aquele que a gente pode mandar nos dois sentidos simultaneamente. Aqui o full duplex. Exemplo, telefonia fixa. Pode as duas pessoas falarem ao mesmo tempo? Pode. Se as duas falam ao mesmo tempo, os dois escutam ao mesmo tempo. Vão entender o que está acontecendo? Aí vai depender da habilidade da pessoa de ter a capacidade, né, de falar e ouvir ao mesmo tempo. Mas o sistema permite, tá? Então, é um sistema full duplex, né? Então, nós temos também sistemas em rede, né, que são simplex, sistemas de rede que são half duplex, sistemas de rede que são full duplex. Hoje, as redes da internet evoluíram para o sistema full duplex. Antigamente eram half duplex, tá? E a rede Zenel simplex. Não confundir canal com sistema, tá? Por exemplo, eu falei aqui que full duplex é telefonia convencional, né? E no celular eu não falo e escuto ao mesmo tempo, não tem a mesma capacidade? Tem, tá? Mas existe uma diferença entre canal e sistema. Um sistema celular, tá? Para dar como exemplo, você tem um aparelho de um lado e um aparelho do outro lado, tá? Eles se falam por dois canais. Existe um canal que o celular da esquerda manda para o celular da direita, que é um canal simplex, ele só manda. E existe um outro canal pelo qual ele só recebe, tá? Então, o sistema de telefonia celular ele é composto por dois canais simplex. No total, ele é um sistema full duplex, porque o sistema permite. Mas é um sistema full duplex baseado em canais simplex, que é diferente da telefonia convencional, que é um único canal e esse canal permite enviar e receber ao mesmo tempo, tá? Vou falar da primeira categoria de redes geograficamente distribuídas. Primeiro, a topologia totalmente ligada, tá? Com a primeira tentativa para conexão de computadores em rede, né? Nele a gente tem a seguinte ideia: ligo todo mundo com todo mundo. Então aqui, ó, se a gente pegar qualquer máquina, essa máquina liga com todos os demais, tá? Apresenta um maior grau de paralelismo, é excelente, a máquina falando diretamente, mas é quase sempre impraticável, porque se eu tenho N estações, eu vou ter N vezes N-1 dividido por dois enlaces. É muito enlace, fica muito caro, né? Então a gente esquece essa ideia, já que tem muito enlace, e apela. Vai para a topologia que tem menos quantidade de enlace, que é a topologia em anel. Então isso aqui diminui ao máximo. Se eu tenho N estações, eu tenho N enlaces, né? Então uma estação quer mandar para outra para a estação, vou dar nomes para estações. A estação A quer mandar para a estação B. O que ela faz? Ela manda, a mensagem circula pelo anel até chegar em D, tá? Tem um grande ganho na economia de enlace, mas aumenta a quantidade de estações pela qual deve passar. Leva a um retardo maior, né? Essa aqui é direto, quero mandar a mão direto. Aqui é um retardo maior, tem que ficar passando por várias estações. Ainda apresenta problema de confiabilidade, né? O que acontece se um enlace ou se um equipamento cair? A rede inteira para. Então tem que ter um certo grau de redundância aí para não ter problema, né? E normalmente nesse tipo de topologia, quem coloca a mensagem tem que tirar a mensagem. Uma topologia que é um meio termo entre as duas é parcialmente ligada. E no final é a topologia que nós temos em grandes redes. É a topologia em grafo. Nela nós não temos todos os enlaces, mas também não temos o conjunto mínimo de enlaces. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 estações e 7 enlaces, com alguma redundância.
Se por acaso uma estação cai, existe sempre um caminho que pode ser feito para outras duas estações chegarem por ela. Se o enlace cai, sempre existe um outro caminho para se chegar lá, né? Então, existe um grafo, nem todos os enlaces existem, né? E no caso, estações sem conexão direta, vai ter que haver roteamento, né? Por exemplo, para botar aqui, né? Estação A mandar para a estação D. Não tem como ir direto. Então, ó, ou o caminho passa por aqui, ou o caminho vem por aqui, ou o caminho vem por aqui. Tá? Existem vários caminhos alternativos. Então, vou usar um algoritmo de roteamento para escolher qual desses caminhos alternativos seria o melhor. Gente, eu vou falar de locais metropolitanos, vou passar só um pouquinho do tempo, tá? Mas para a gente ficar naquela de ir recuperando esse tempo aí desse feriado. Tá? Talvez assim, acho que eu não passo de meio-dia, não, só 10 minutinhos a mais. Só precisar ir, não tem problema não, tá? Depois pega a gravação da aula e continua aí. Em relação a redes locais e metropolitanas. Essas são redes, tá? Que normalmente têm enlaces privados, né, com alta taxa de transmissão, baixa taxa de erro, principalmente baixo custo, né? Então, algumas topologias que podem ser inviáveis em ambientes geograficamente distribuídos podem ser utilizadas aqui nas redes locais metropolitanas. Então, por exemplo, né, uma topologia muito utilizada é a topologia estrela, onde a gente tem um nó central, né? Esse nó central é o nó pelo qual passam todas as mensagens, né? E sempre que a máquina quer mandar informação para outra, passa por ele. Então, aqui, ó. Uma máquina lá em cima quer mandar para a máquina lá embaixo. Passa pelo nó central. Hoje, tá? Existe já a capacidade dentro do nó central de fazer transmissões simultâneas. Então, ao mesmo tempo que a de cima manda para de baixo, a da esquerda está mandando para a direita, simultaneamente, né? O que não pode, por exemplo, seria aqui, ó. Por exemplo, todo mundo queria mandar para a máquina lá direita, né? Essa aqui de baixo queria mandar também. Como já está havendo uma transmissão para a máquina, aquele ponto lá, né? Essa transmissão de baixo não pode ser feita, né? Mas eu consigo um paralelismo aqui, né? E a capacidade dessa rede como um todo, tá? O desempenho da rede, está aqui, ó, é medido pela capacidade da estação central de chavear mensagens. Quanto melhor for aquele equipamento, e normalmente é um switch, melhor será a rede. Será a rede. E aí você tem switches que custam milhares de reais até switches que não custam nem R$100. Então dá para desconfiar qual é o melhor, né? Essas redes, essa topologia estrela, então, elas podem atuar por difusão ou não, né? O que é a difusão? Às vezes tem que mandar mensagem para todo mundo. Então, a gente pode usar endereço de difusão, onde uma estação manda para o nó central. O que o nó central faz? Manda cópia para todo mundo. Então, um único envio chega em todas as estações. Uma facilidade desse tipo de rede. Confiabilidade seria um problema, né? O problema nesse nó central aqui é que se ele parar, toda a rede para, já que todo mundo perde o acesso. Mas hoje em dia a eletrônica está bastante avançada, tá? Esses switches, principalmente os mais caros, eles têm um hardware excelente, tá? Eles operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante vários anos, sem apresentar nenhum tipo de problema, tá? Então é muito confiável. Mas, Fábio, a minha rede não pode parar de jeito nenhum, não posso dar esse mole, tá? Existem switches chamados switches Spanning Tree, que a gente vai estudá-los, tá? Em que você pode colocar caminhos alternativos onde um switch substitui o outro em caso de falha. Então, apesar de muito confiável, a gente ainda pode fazer redundância em cima, tá? Então, na prática, embora na teoria haja essa possibilidade, esse problema de confiabilidade, na prática não acontece. Outro problema é relativo à modularidade, tá? A configuração só pode ser expandida até o limite imposto pelo nó central. A gente pode botar outros nós e ligar, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Na rede locais metropolitana também temos a topologia anel. Mas repara o seguinte, ó. Aqui na rede local, olha o desenho do anel. Eu vou depois comparar, vou voltar o slide para redes locais, para redes
de longa distância, na rede local a gente tem um anel e as estações se ligam ao anel, tá? As estações, elas não fazem parte do anel, tá vendo, ó? O anel está aqui, e a estação está ligada ao anel. Nas redes geograficamente distribuídas, normalmente as estações, elas fazem parte do anel. Se o site cai, o anel para. Aqui não. Se a estação cai, ela está fora do anel, tá? Então existe uma boa diferença. O anel normalmente é orientado, na prática, nas implementações, ele é orientado, as mensagens sempre circulam no sentido do anel, tá? E os repetidores normalmente são projetados de forma a poder transmitir e receber dados ao mesmo tempo. Eles podem, por exemplo, a informação passa por eles. Eles não precisam fazer aquele processamento de armazenar e encaminhar. Então a informação vai passando direto. Ele atua mais rapidamente. A mensagem é enviada de nó em nó e circula até ser retirada pelo nó destino, ou então voltar até o nó de origem, tá? Então, nas redes onde a mensagem é retirada pelo nó de origem, né, é possível a utilização de mensagem de difusão, né, que é isso aqui, ó, né? A estação manda, essa mensagem chega para todo mundo. Todo mundo tem capacidade de copiar essa mensagem, tá? Então, copiando essa mensagem, vai ficar mais fácil. Normalmente, a rede anel, a regra é quem coloca, tira, tá? Para poder facilitar isso. Já foi. E existem algumas soluções para o problema de confiabilidade, tá? A gente pode criar essa topologia de forma suficientemente confiável. Eu não vou ler isso aqui com vocês, eu vou mostrar no próximo slide o funcionamento disso, tá? Como é? Isso aqui é uma rede anel, tá? Então, a rede anel tem chaveadores, tá? Tem anel de backup, tá? Tem duplo anel. Então, como é que funciona aqui? Isso aqui é um concentrador de uma rede anel. Eles são ligados para criar a rede anel. A gente bota o cabo, liga o anel neles. E o que acontece? A gente sai ligando os computadores aos concentradores. Se um computador não está ligado, o que o concentrador é capaz? Ó, a informação está vendo aqui, ó, ela vem por aqui, vai para a máquina e volta. Circula pelo anel, tá vendo? Está circulando. Quando chega numa máquina que está desligada, ou se tiver com problema num dos seus enlaces, fecha um relé que passa direto, ó, né? E vai passando pelas máquinas que estão no anel. Então circula por todo o anel até voltar na origem, isolando as máquinas que têm problemas. Então, máquina com problema não atrapalha o anel, né? Outra situação e se o problema for no enlace que liga os concentradores, né? Por exemplo, esse enlace aqui saiu. Se esse enlace saiu, o que deveria acontecer? A mensagem que vinha por aqui, ela deveria chegar no próximo, né? Ela deveria passar por aqui e chegar no próximo. Mas se esse enlace aqui der problema, o que acontece? Esses concentradores, os dois, eles estão monitorando os enlaces. Eles percebem que deu problema nesse enlace. Quando ele percebe, o que eles fazem? Eles fecham relés, eles fecham um em cima e fecham aqui do lado, ó. Com isso, o que vai acontecer? A estação, a mensagem está vindo, ela entra no anel de backup, circula pelo anel de backup, até encontrar outro fechamento e vai seguir o caminho pela rede. Então, esse enlace problemático, ele foi substituído pelo anel de backup, tá? E se rompe logo os dois? Rompe logo os dois não tem problema, né? Porque a gente repara que esse que volta aqui não foi necessário no anel, né? E se o problema não é nem no enlace, se o problema cai um concentrador inteiro, o que acontece? Mesma solução. Fecha um relé, fecha um relé. Com isso, a informação vem pela rede, né? Entra no anel de backup, circula até o próximo, tá? Entra no fechamento e aí circula normalmente pela rede, né? Então, as redes em anel, elas são montadas com uma confiabilidade muito grande, né? Parar o anel é um desafio, né? Realmente é um desafio conseguir fazer com que o anel pare, mesmo a rede tendo teoricamente esse problema.
Falar da última topologia e falar da topologia em barra. Só tem pouca gente aqui, tá? Essa topologia em barra é uma topologia muito importante, inclusive para desenvolvimento do projeto de extensão. Então, vou fazer o seguinte, falei que talvez fosse até mais tarde, vamos parar aqui então hoje, tá? E aí na próxima aula eu já começo com ela, vai ficar faltando um pouquinho mesmo, e eu começo falando da topologia em barra, que tem uma quantidade maior de pessoas também, vocês vão estar com a cabeça mais fresca também, né? Pós-feriado, não vão ter feito prova, e aí a gente volta esse assunto aí. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quanto tempo o senhor falou que leva para entender isso a fundo? Era essa que levava anos? Não, Só é pra- o BGP, o roteamento Ah, BGP. Tá? Porque o roteamento BGP ele tem muitas nuances. Não é para entender o BGP, não, né? Por exemplo, você vai trabalhar com BGP, você começa a trabalhar com BGP, mas para poder se falar assim, sou especialista em BGP, pode vir falar comigo que eu tiro qualquer dúvida BGP. Tá? São anos trabalhando com ele. Tá? Você faz um curso de BGP aí de, sei lá, um mês, pô, beleza. Claro que você sai configurando BGP, você bota para funcionar. Mas para fazer uma coisa específica, você vai recorrer a manuais, tudo, sei lá, tudinho bonitinho, né? Se fala que para realmente entender, poder falar que é entendedor do BGP, leva alguns anos de prática. Tranquilo? Mais alguma coisa aí? Bom, gente, então, uma boa tarde para vocês, né? Bom feriado, tá? E aí, na quinta-feira que vem a gente retoma esse assunto, já falando da topologia em barra. Tá? Minha previsão hoje aqui era tentar chegar com vocês até os slides 670, né? Cheguei até os 637, então beleza, faltando um pouquinho, tá? Mais 33 a gente chega lá. Um abraço aí, gente. Até semana que vem. professor, Oi, pode falar. notas da prova a gente vai receber via e-mail como resposta do Forms? Como é que vai ser? Olha, eu vou ver como é que eu vou fazer isso, porque eu acho que se eu publicar lá no próprio Forms, lançar a nota lá no Forms, vocês conseguem ver, né? Mas eu vou tentar descobrir isso, porque eu comentei, né? Não sei se chegou a ouvir lá, deu um problema no sistema de lançamento nosso pedindo para não lançar no dia 5, né? Mas eu vou Então, tentar ver isso aí, né? eu achei que o Forms ele captura o e-mail. Achei que o senhor só fosse responder devolvendo, ó, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Uma coisa assim. Eu vou ver se eu consigo fazer isso no Forms, porque na verdade eu nunca usei o Forms antes, tá? Eu usava o Google, até falei para vocês que eu ia fazer no Google, né? Mas o Google teve uma mudança na política deles que ele obriga que a pessoa tenha um e-mail da Google para poder preencher o formulário, né? E eu não quis correr o risco de chegar na hora e ter alguém que não tem e-mail, e esse é um problema para fazer a prova. Eu acabei fazendo no Microsoft Forms. Aí, como foi a primeira vez que eu usei, eu vou ter que descobrir como é que faz as coisas nele ainda, né? Mas eu vou ver se eu dou um jeito de mandar essa nota para todo mundo por e-mail, né? Eu não vou poder fazer, né, publicar um arquivão com todas as notas por causa de questão de LGPD, né? É complicado isso. Na faculdade fala para não fazer de jeito nenhum, né? E tá certo, né? Vai que alguém foi muito mal e não quer que os outros saibam, né? Então, mas eu vou tentar dar um jeito aí, ok? Natan, não tem aula sábado, não. Sábado é concedido, né? É recesso.